Vamos agora à atividade 4, controles de temperatura. Bom, o texto aqui fala da importância do controle de temperaturas em várias situações. Por exemplo, chuveiro elétrico, quando a gente abre mais a torneira para sair mais água, consequentemente diminuindo a temperatura da água. O corpo humano tem o seu próprio controle de temperatura, por exemplo, com a transpiração, a circulação sanguínea, ajudando a manter a nossa temperatura. Os equipamentos como ferro de passar roupa, geladeira, motores dos automóveis, todos esses equipamentos precisam de um controle de temperatura. Então, os automóveis, por exemplo, têm vários equipamentos que são responsáveis por manter a temperatura do carro, não deixar que o motor esquente muito. Por exemplo, tem o radiador, a bomba d'água, o reservatório de expansão, ventoinha, mangueira, sensor de temperatura, aquela luzinha que aparece no painel, válvula termostática, líquido de arrefecimento. Tudo isso faz parte do controle de temperatura de um automóvel. Esses dispositivos termostáticos, nós vamos estudar agora a lâmina bimetálica. A lâmina bimetálica, então, é constituída de dois metais numa mesma lâmina e que possuem coeficientes de dilatação diferentes. Então, vamos ver aqui uma imagem de uma lâmina bimetálica. Está aqui. Então, o que a gente tem aqui? Uma lâmina composta de uma parte de latão e a parte de baixa outro metal bem junto um com o outro, chamado INVAR. Esses metais têm coeficientes de dilatação diferentes. Tá? Então, quando você aquece esse metal, quanto maior o coeficiente de dilatação, maior a dilatação do metal. Quando você aquece essa lâmina, um metal vai se dilatar mais que o outro. Olhando o desenho, o que vocês falam para mim? Quem está se dilatando mais? O latão, no caso aqui, o vermelho, ou o INVAR, que no caso aqui é o amarelinho? O que vocês acham? Acertou quem falou o latão. O latão está se dilatando mais do que o INVAR. Como ele se dilata mais, veja aqui um zoom, né? Esse quadradinho aqui mostrando um pedacinho da lâmina, o que está acontecendo. Como o latão tem um coeficiente de dilatação maior do que o INVAR, ele se dilata mais e ele vai curvar a minha lâmina para baixo. Bem, mas como isso funciona para controlar a temperatura? Dessa forma aqui, ó. Você teria como se fosse um fio passando corrente elétrica aqui, passando ó, esse izinho aqui dizendo que está passando eletricidade por aqui, está passando corrente elétrica. Então, quando esse conjunto, essa lâmina vermelha e verde começa a se aquecer, aqui o vermelho deve possuir um coeficiente de dilatação maior. Então, o que acontece quando ele aquece? Ele vai se entortar. E quando ele se entorta, esse contato que antes existia, fazendo passar a corrente elétrica, ele abre o contato, impede a passagem de corrente e o equipamento desliga. Tá? Um forno, por exemplo, pode funcionar assim. Então, quando chega a uma certa temperatura, essa lâmina começa a abrir e desliga. E aí o forno para o aquecimento ali. Quando a temperatura começa a diminuir, o que acontece? Isso daqui vai voltando, a lâmina vai voltando ao normal, volta a encostar e o aparelho liga novamente. Bem, é assim que funciona uma lâmina bimetálica. Tá? A gente pode ver um exemplo aqui, bem animado, de uma imagem
animada aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa imagem aqui mostra para nós exatamente o movimento que ele faz enquanto liga e desliga, tá? Vamos esperar a imagem entrar aqui. Aí entrou. Ó, então nós temos aqui, esse seria o lugar que está ligado, tá? Quando a gente clica em iniciar, a lâmina, olha lá, temperatura aumentou, a lâmina se curvou e desligou. Quando a temperatura aumenta, a lâmina bimetálica se afasta, abrindo o circuito, tá? Porque a lâmina se curva, tá? Então, foi o que nós acabamos de conversar, né? Quando a gente aumenta a temperatura, ele desliga. Ok, pessoal? Era isso sobre a lâmina bimetálica. Tentem resolver, então, as questões agora da apostila. Obrigado, gente. Até a próxima.